Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional, talvez a última antes de um conflito de dimensões mundiais. Aqui talvez eu esteja exagerando um pouco, mas é o tom que eu quero dar para essa coluna de hoje, com a crise que está começando a esquentar entre o Irã e a Arábia Saudita. Não que seja exatamente uma novidade, a gente já fala sobre essa crise aqui no Petit Jornal, pelo menos. A gente já fala há bastante tempo, uma tensão bastante grande, que a gente já chamou aqui no Petit Jornal algumas vezes de uma certa guerra fria do Oriente Médio, onde nós temos uma divisão entre a Arábia Saudita como grande representante dos sunitas, uma teocracia sunita, ao passo que nós temos o Irã, que desde 1979 é também uma teocracia xiita. E nesse ponto, uma coisa que é importante que a gente leve em consideração é que esse não é um conflito puramente religioso, ele é um conflito também que fala sobre zonas de influência, que fala sobre poder. E é aqui que reside o problema. Nesse áudio, eu não estou a fim de entrar muito em questões mais factuais, isso você vai encontrar em qualquer jornal. Meu objetivo aqui é mais fazer uma análise sobre exatamente que ponto que a gente se encontra numa tensão como essa. E é exatamente o fato de nós termos uma questão relacionada às zonas de influência que torna o risco de um conflito entre Irã e Arábia Saudita ainda maior. Puxando aqui um brevíssimo histórico, pretendo fazer isso muito rapidamente, a gente vai ter que voltar para a década de 1970. Há dois elementos que na década de 70 tornam esses dois países competidores quase que naturais pela influência política no Oriente Médio. O primeiro desses marcos é o ano de 1973, quando nós temos o primeiro choque do petróleo, o que faz com que a Arábia Saudita se torne automaticamente um país riquíssimo, um país com muito dinheiro para investir em toda a região, em todo o Oriente Médio, e o faz exatamente tentando ganhar essa influência política que persegue até hoje, sobretudo pela exportação de investimentos em educação. Naturalmente não é uma educação qualquer, é uma educação religiosa, que reflete, portanto, a visão saudita de mundo, uma visão wahhabita, que é uma interpretação bastante radical do Islã. Se a Arábia Saudita, portanto, já é uma teocracia desde a década de 30, quando o país foi criado, é a partir da década de 1970 que esse país, que o reino, se torna um país extremamente influente para além das suas fronteiras e para além do fato de ser o local para onde peregrinam os muçulmanos por estarem na Arábia Saudita, Meca e Medina, mas passa a ser também uma espécie de mentor intelectual, uma espécie de mentor ideológico acerca das interpretações sunitas do Islã. E o segundo grande marco, esse talvez seja um pouco mais óbvio, seja em 1979 a Revolução Islâmica no Irã, que estabelece nesse país uma teocracia xiita, que também percebe que precisa expandir a sua influência para se tornar menos vulnerável, sobretudo levando em consideração que nós temos um regime que desde o início é extremamente hostil tanto aos Estados Unidos quanto a Israel, além, naturalmente, de uma hostilidade sempre muito cultivada contra a Arábia Saudita, que é exatamente o argumento desse meu áudio de hoje. De lá para cá, Irã e Arábia Saudita foram bastante hábeis e bastante rápidos na tentativa de criar as suas próprias zonas de influência junto aos demais países da região. A Arábia Saudita tem uma grande vantagem, não apenas pela sua posição estratégica, mas também pelo fato de ter a sua grande potência do mundo como grande aliada, são os Estados Unidos, e terem também, próximo a si, os países da região do Golfo. Aliás, isso é importante, a gente costuma dizer que no Oriente Médio tem muito petróleo, mas não é no Oriente Médio inteiro. Petróleo e gás natural estão concentrados na região do Golfo Pérsico, que é exatamente onde os países são mais próximos à Arábia Saudita. Aqui estamos falando de países como o Catar, que deu uma desviada recentemente, mas é um tradicional aliado da Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, são todos países que têm interpretações bastante parecidas com a da Arábia Saudita, apesar de terem suas variações regionais e locais com relação tanto à religião quanto à organização política. O Irã, no entanto, não ficou para trás. O espaço mais tradicional de atuação do Irã é naturalmente em meio aos xiitas,
o que dá a esse país uma influência muito grande em países como o Iraque e o Líbano, por exemplo. No Iraque, a maior parte da população é xiita, e no Líbano, mais de 1/4 da população é adepta do xiismo. E o Irã vai além, buscando influência em meio a outros países absolutamente estratégicos na região, como a Síria. O Irã, portanto, tem uma relação muito boa, teve uma relação muito boa tanto com Hafez al-Assad quanto com seu filho, Bashar al-Assad, que por mais que não sejam xiitas, tem uma boa relação com os iranianos. E mais recentemente, o Irã ainda passa a ser um dos países mais influentes numa das guerras mais tenebrosas que nós temos ao longo dos últimos anos, que é a guerra do Iêmen, a partir de uma aproximação entre os iranianos e os Houthis, que é o grupo que fica no norte do Iêmen e que tem como grandes opositores, naturalmente, a Arábia Saudita. A difusão dessas influências da Arábia Saudita e do Irã é fundamental para a gente conseguir entender o momento atual. Num primeiro momento, foram os Houthis iranianos que reivindicaram o ataque contra a refinaria de Abqaiq, que é uma das mais importantes do mundo. Apenas para termos uma noção, números que estão circulando por aí, já deve ter tido contato com esses números. Essa refinaria é responsável por cerca de 50% da produção de petróleo da Arábia Saudita, que é um dos países que tem a maior reserva de petróleo do mundo, o que representou uma queda de cerca de 5% da produção de petróleo mundial. Isso levou a um aumento do preço do petróleo no pico, no auge, de cerca de 20%, que é uma enormidade em termos de custo da energia. Investigações dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, no entanto, deixaram claro que o ataque muito provavelmente não partiu dos Houthis. As armas seriam iranianas e, segundo os Estados Unidos, haveria uma séria desconfiança de que o ataque teria partido diretamente dos iranianos, algo que Teherã nega. Há, no entanto, em meio a toda essa tensão, uma cautela muito grande em apontar dedos e afirmar certezas com relação ao cenário do que aconteceu no momento do ataque. E o motivo é o fato de que um ataque, qualquer que seja, contra o Irã, não será apenas um ataque contra o Irã. Lembremos que quando os Estados Unidos invadiram, por exemplo, o Iraque, por mais que houvesse consequências regionais, era, no limite, uma guerra dos Estados Unidos contra o governo de Saddam Hussein, por mais que isso depois tenha tragado o Irã para dentro do conflito, por exemplo. Um conflito, no entanto, envolvendo, por exemplo, os Estados Unidos ou a Arábia Saudita, talvez incluindo, inclusive, Israel, contra o Irã, levaria a uma conflagração regional de proporções imprevisíveis, para dizer o mínimo. Teríamos consequências graves, não apenas na região do Golfo Pérsico, uma das mais importantes, mais uma vez, uma das regiões mais importantes da produção de petróleo e gás natural do mundo inteiro, além de consequências bastante graves e violentas em países como o Iraque, que, notem, ainda não se recuperou completamente da guerra iniciada lá em 2003, países como o Líbano, Síria, Iêmen, e até mesmo no sul da Ásia, países como o Afeganistão poderiam ser muito seriamente atingidas por um conflito de grandes proporções que acontecesse por ali. Não me surpreenderia sequer se houvesse consequências até mesmo na Palestina, uma vez que Israel fatalmente teria que se posicionar num conflito como esse, se colocando, portanto, do lado da Arábia Saudita, país com quem Israel sequer tem relações diplomáticas, e naturalmente dos Estados Unidos. Outras potências mundiais se mostram muito interessadas nessa região e bastante preocupadas com a escalada de tensões. Não por acaso, a Rússia, que ao longo dos últimos anos vem atuando conjuntamente com o Irã na guerra da Síria, por exemplo, chegou a oferecer para a Arábia Saudita a venda dos mísseis S-400 para proteger as instalações petrolíferas do Reino Saudita, algo que poderia levar inclusive a um certo estranhamento junto aos Estados Unidos, que são tradicionalmente os grandes fornecedores, os grandes vendedores de armamentos para a Arábia Saudita. Isso para não falar na enorme proliferação de grupos que são originários tanto da guerra do Iraque quanto da guerra da Síria e outros conflitos na região, como por exemplo o Iêmen, que fatalmente encontrariam vácuos para buscar um certo fortalecimento para as suas agendas particulares. Uma escalada de tensões envolvendo países como Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita e Irã teria consequência de fazer realmente com que o Oriente Médio se tornasse uma região ainda mais instável do que vem se mostrando ao longo dos últimos anos. E eu não duvidaria
em absoluto, que todos esses atores estivessem buscando algum tipo de negociação nos bastidores para impedir que uma guerra deste tamanho acontecesse ao longo dos próximos dias. E antes que o mundo acabe, uma nota de esperança, você sempre pode acessar o nosso site www.petitjornal.com.br e deixar lá a contribuição que você quiser, no valor que você quiser, para manter o nosso projeto de pé. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.